Vem logo. Boa tarde, amigos que nos acompanham. Mesa de bar, canal do YouTube. Eu sou o Thiago. Eu sou o Fábio. Sou o Leandro. E agora está aqui porque o São Paulo está classificado para a final do Campeonato Paulista depois de tantos anos. E aí, o que você tem a falar sobre esse jogo aí? Emocionante. A última vez que São Paulo estava numa final de estadual foi há 16 anos atrás, Corinthians e São Paulo em 2003. Isso. Lembrando, o São Paulo foi campeão em 2005, 2005 foi pontos corridos, tá? Não foi final, então fazia tempo que São Paulo não frequentava uma final, era eliminado direto pelos rivais e hoje triunfou no salão de festas, que infelizmente é um salão de festas para toda São Paulo, né? O Allianz Parque é um estádio lindo, maravilhoso. É um salão de festas, né? Porque vamos combinar. Desculpa, torcedor palmeirense, o verdão de vocês, mais uma vez, sucumbiu. Corintiano não sabe como é, agora mas São Paulo assim, não sabe como é. Mas vamos lá. Mas a invencibilidade continua. Será que o São Paulo, depois de tanto tempo, quebrar a hegemonia Santos, Corinthians e Ituano? Será que o São Paulo consegue? Olha, eu acho que... Hegemonia do Ituano. Eu acho que o Ituano que foi 2014, fora do eixo. O fora do eixo ali. Olha, eu acho que eu conversei com um amigo santista, conversei com um amigo corintiano, eu acho que para os dois, a final do Campeonato Paulista é amanhã. Quem passar para mim Mas em agora... relação ao jogo, o que vocês acharam do jogo em si? Eu achei o Palmeiras muito nervoso. De novo a gente viu que o Felipão... que o Felipão não tem limitações, que o Felipão isso, o Felipão aquilo, mas o Felipão se mostrou novamente um treinador sem alternativas, que mano, fez mais do mesmo e quando não dá certo, o Palmeiras perde o jogo. Uma crítica que eu tenho ao time do Palmeiras é em mata-mata. Quando o Palmeiras precisa do resultado, ele não consegue tirar algo que ele consegue tirar nos jogos de pontos corridos. E é uma coisa que não só nós, como até os próprios palmeirenses bate nessa tecla. Mas não é nem jogos dos pontos corridos. O Palmeiras, em 2019, ainda não fez um grande jogo. O Palmeiras vem jogando mal. Talvez contra o meu Garça. Talvez tenha sido a partida fora do eixo, porque a exceção, porque o Palmeiras não vem jogando bem, não vem apresentando um bom futebol. E o Palmeiras, a gente tem que lembrar aqui, talvez junto com o do Flamengo, eu ainda considero o do Palmeiras o melhor elenco do Brasil, do país. E talvez um dos melhores da América do Sul, talvez o melhor. E não consegue render. E de novo perdeu para um time que foi eliminado da pré-Libertadores, que está em reconstrução, e perdeu um jogo que não poderia perder. Para o São Paulo, esse foi um título. E para o Palmeiras, esse foi um vexame. Pode ser o início de crise. Para mim, tudo que vocês estão falando não é novidade, porque eu volto a repetir. Para mim, o Palmeiras é um time de pontos corridos. E vou além. O Palmeiras ele não tem um emocional tão forte para disputar mata-mata nos últimos anos. Isso não é uma opinião, são os resultados. É só vocês me falarem de 2016, que foi 2015 que ganhou a Copa do Brasil, não é? Pra cá, qual foi um campeonato que o Palmeiras chegou a disputar a final? Só contra o Corinthians em mata-mata e acabou perdendo. O time do Palmeiras é um time fantástico, do goleiro até o ponto esquerda, como dizia antigamente. Tem um técnico que é renomado no mercado. Porém o time do Palmeiras, ele não tem um padrão de jogo que você fala assim, nossa, o Palmeiras vai enfrentar o Santos, o Palmeiras vai ganhar independente da peça, e a gente sabe que as peças do Palmeiras são boas. O Palmeiras, ele sempre triunfa diante dos seus rivais, diante das suas partidas, pela individualidade, e também por algum lance, por ter jogadores justamente aptos a decidirem partidas. E quando não acontece isso, o Palmeiras sempre sucumbe. Então, quando não consegue, numa jogada individual, fazer um gol, o Palmeiras acaba não abrindo o placar. E, geralmente, quando o Palmeiras abre o placar, ele consegue elasticar. Então, pra mim, foi mais do mesmo do Palmeiras. Eu vi um São Paulo diferente, emocionalmente. Eu acho que São Paulo se preparou pra essa semifinal, tanto no jogo de ida quanto no jogo de hoje. E eu acho que o Palmeiras é mais do mesmo que a gente viu. Não tô surpreso com o Palmeiras. Eu tô surpreso com o São Paulo, pela questão emocional, porque a gente sabe que o São Paulo também, quando chega nessas... Pra mim, uma grande diferença desse confronto foi o fato de a responsabilidade muito acima de um lado e do outro lado um pouco mais tranquilo. O São Paulo foi o franco atirador, né? Até da forma que isso se classificou, né? Isso ajudou. E eu digo, hoje pro Palmeiras é um vexame. E também tem uma frase sua que você falou que o Palmeiras não vai lá ganhar independente de qualquer peça. O Palmeiras tá num negócio assim, que independente do resultado da partida, independente das peças que estão em campo, o Palmeiras tá sempre jogando da mesma forma. E a mesma forma é jogando mal. É o padrão de jogo. É jogando mal. É um padrão de jogo. O Palmeiras, assim, em alguns Só momentos... que não é um padrão de jogo bom. Não, o Palmeiras criou boas oportunidades hoje até. Mas no primeiro tempo, né? Porque no segundo tempo ficou aquele jogo mais arrastado. Teve uma jogada do Scarpa, teve o lance do gol que foi o VAR
voltou atrás. Tá impedido, não conta. Tava impedido, não conta. Mas eu acho que assim, é que o Palmeiras é um time que eu vejo de pontos corridos, eu não vejo de jogadores. É muita estrela junto e às vezes isso não é tão benéfico. O time acaba não se unindo pra jogar aquela partida. Então, aí que é o problema, né? É uma crítica que eu faço. Por que estrelas, né? Porque é um time recheado de jogadores... Estrelas que eu quis dizer foram jogadores bons, jogadores conceituados, igual o Zé Rafael que perdeu o pênalti. O Zé Rafael, o Corinthians, ele queria desde o ano passado. O Zé Rafael seria uma peça bacana pro Corinthians. O Palmeiras foi lá e falou assim, o Zé Rafael é meu. O Corinthians foi obrigado a contratar o Sornosa, né? Então, e o Zé Rafael hoje acabou decidindo a favor de São Paulo. E não era só o Zé Rafael. Só dando um exemplo como um jogador pra dizer o que é estrela. Não só um jogador que é Corinthians, disputado. Não era só o Corinthians, é um jogador disputado por muitos clubes. O Cruzeiro chegou. A mesma forma o Gustavo Scarpa também, que São Paulo e o Corinthians estavam disputando. Que era um dos melhores jogadores. Acho que o melhor jogador do Palmeiras no ano. Sim, e o Corinthians tinha chegado a acertar salário, chegou a se acertar com o Fluminense pra trazer o Scarpa. E o Palmeiras foi lá e cobriu foi lá em multa. cima, cobriu, pegou. Só que assim, ele não se acertou com o Fluminense. E aí teve toda a questão judicial que acabou até atrapalhando a carreira do Gustavo Scarpa. E o Palmeiras tá sempre assim, vai lá, tá vendo que alguém quer algum jogador, e às vezes, muitas vezes, além de querer reforçar o seu elenco, ele quer não reforçar o rival. Ele quer impedir que o rival se fortaleça. Só que aí ele acaba... Não, acaba com o elenco inchado. Exatamente. Ele não consegue ver de fato quem é o melhor pra ele. E uma coisa que vocês tocaram, um ponto que o Palmeiras não tem um padrão de jogo que eu considero mal, que eu não vejo um time do Palmeiras. O time do Palmeiras é defensivo? Não sei. O time do Palmeiras articula passe? Não sei. Não. O time do Palmeiras é aquele time ofensivo? Não sei. Porque hora o Palmeiras faz um gol por uma jogada do Dudu, hora é o Dudu cruzando na área, algum zagueiro fazendo gol de cabeça, hora é uma troca de passes, uma jogada bonita, o Palmeiras não tem uma identidade. E o Palmeiras, durante o jogo, ele não consegue trocar. O Palmeiras, ele tem peças, só que, por opção do treinador, ele não muda o estilo de jogo. Então, por exemplo, se o Daverson não tá bom, ele saca o Daverson e coloca o Borja. Ele troca o 9 pelo 9. Ele não muda o estilo de jogo do Palmeiras. Hoje era um jogo que ele deveria ter mudado um pouco. Principalmente no segundo tempo, quando o São Paulo começou a ter um pouco de volume de jogo. Você tirar o Scarpa e colocar o Zé Rafael... É mais do mesmo. 6 por meia dúzia. Você tá trocando um meia canhoto por um meia destro. É a mesma coisa se ele tirar o Diogo Barbosa pelo Vitor Luiz. Não faz sentido. Então. E acho que a gente tem que... A gente tá falando muito do time do Palmeiras porque mas o São Paulo... time melhor e é um time que tinha a obrigação de vencer hoje, diferente do São Paulo. É favorito, mas né? O São Paulo fez uma partida dentro das suas limitações, dentro do que pode fazer, jogou muito bem contra uma grande equipe que é o Palmeiras. E um detalhe, pela primeira vez empatou dentro do Allianz Parque. E é um detalhe também. É a primeira vez que o São Paulo não toma gol no Allianz Parque. Verdade. Isso já é um baita do avanço pro time do São Paulo. Não quebrou o tabu de ganhar, mas não tomou gol. Mas quebrou o tabu de empatar. E eliminou o rival, né? Foi a primeira vez que o São Paulo pontuou dentro do Allianz Parque. Aí você vai falar, não pontuou porque é mata-mata. Mas o Paulista continua somando pontos pra ver quem vai ter a vantagem na final. Então, pontuou sim, 1 ponto pro São Paulo dentro do Allianz Parque, o primeiro. E o que a gente pode definir é que a final ou ela vai ser no Pacaembu, se o Santos optar por isso, ou em Itaquera, ou na Vila Belmiro. Mas a Vila Belmiro já... O São Paulo não pode jogar a final em casa. O São Paulo era o único que sabia que não jogaria a final. Isso seria uma vantagem. Eu acho que não seria. Não sei se seria uma vantagem, até porque ele acabou de eliminar o rival dele dentro da casa do rival. E eliminou o Ituano na casa do Ituano. Mas aí vocês estão subestimando a força do Morumbi e o Morumbi é forte. Não, o Morumbi é forte, mas pela fase que o São Paulo anda de transição de técnicos, transição de jogadores, transição de quase todos os aspectos dentro do futebol e fora dele, pro São Paulo hoje jogar primeiro em casa é bem melhor, porque ele joga a responsabilidade pro seu rival. No segundo jogo, né? Eu tenho um negócio aqui pra falar também, um detalhe interessante. Hoje eu tava vendo um debate falando que o Cuca, as últimas estreias do Cuca dentro de um time, ele quase sempre perde, a maioria são de derrotas. E hoje ele estreou no Clube do São Paulo num jogo grande e empatou, não ganhou, mas estreou com classificação. E, de novo, a garotada do São Paulo tá chamando muita responsabilidade, são garotos hoje o Antony fez... Pra mim o melhor em campo foi o Luan do São Paulo e o Antony também foi... Esse menino tem talento, ele precisa só ser lapidado. É um jogador a ser observado. Eu acho que hoje o ponto que mais me chamou a atenção no São Paulo foi a questão emocional. Eu acho que São Paulo hoje entrou... Eu não vi um São Paulo com medo do Palmeiras, eu não vi o São Paulo... Nem quando saiu o lance do gol, só o Thiago Volpe, que realmente reclamou, foi lá pro Bandeirinha ver no VAR e tal. Já no automático, No automático, né? Porque
porque ainda a gente tem que se acostumar, que o VAR é um lance para ser revisto, enfim. Os jogadores de São Paulo estavam prontos para atacar, não estavam de cabeça baixa. Iam, provavelmente, não sei, tentar um empate, não sei se conseguiria. Então acho que hoje eu vi um time do São Paulo diferente do São Paulo dos últimos anos, aquele time sem alma. Às vezes os meus amigos tricolores falavam assim, putz, o time do São Paulo é sem alma. Porque é um time que quando toma um gol, se abate. É só a gente ver, às vezes São Paulo várias goleadas que ele levou. Não, tem um jogo contra o Atlético Paranaense, o time de São Paulo jogando bem, em cima, ganhando de 2-0 do Atlético Paranaense, daqui a pouco o Atlético Paranaense vai lá e empata rapidamente. É um time sem alma, e hoje eu vi um São Paulo diferente. Há muitos anos o pessoal falava que o São Paulo era um time que não era reativo. Se tomava um gol, dificilmente viraria a partida. Exatamente. O Aguirre, quando chegou ano passado, ele mudou isso aí de São Paulo, tanto que o São Paulo fez uma boa partida contra o Corinthians no Morumbi, e segurou bem o Corinthians, né? Da Corinthians até o último minuto o Rodrigo fazer o gol. O São Paulo fez um bom primeiro turno no Campeonato Brasileiro, fez um ótimo primeiro turno, mas o Aguirre caiu e esse negócio do time sem garra, sem raça, voltou. E acho que hoje a gente vê o São Paulo diferente, o São Paulo reativo. A gente não sabe se os caras foram lá, não ficaram de cabeça baixa, foram lá para dar saída de bola. A gente não sabe se o jogo começasse mesmo, o São Paulo ia realmente pressionar o Palmeiras. Mas assim, o São Paulo pelo menos reagiu ao gol de uma forma de querer ir lá e buscar o resultado. Em nenhum momento do jogo o São Paulo foi sufocado pelo Ele não se escondeu do Palmeiras, ele foi pra cima. Alguma. E tanto que o São Paulo ali, isso é mérito, teve um lance do gol lá que o VAR acabou anulando 2 gols no Palmeiras e no São Paulo, né? Mas assim, o gol do São Paulo, aquele lance lá, se o cara que tava conduzindo a bola, não lembro quem era. Se ele tivesse soltado a bola antes, talvez o gol do São Paulo teria saído naquele lance lá. O São Paulo, eu acho que chegou mais... Acho que era o próprio Anthony que tocou por ele chegou com mais perigo no gol do Palmeiras do que o Palmeiras, pelo menos até o segundo tempo, ali até metade do segundo tempo, chegou mais vezes com perigo ao gol do Palmeiras do que o Palmeiras chegou ao gol do São Paulo. E eu acho que isso é um grande mérito. E assim, pênaltis, aí não é uma questão de... Pênalti é pênalti, a gente sabe que o Palmeiras poderia ter ganho. Muitos acham que é loteria, né? Muitos acham que é loteria, mas é treino, é se preparar, tem que ter um pouco de sorte. Tem que ter um pouco de sorte, mas a sorte acompanha quem trabalha, quem treina. Exatamente. Né? A sorte não vai acompanhar quem não treina e quem não está preparado. Eu acho que o que fica pro São Paulo, pro torcedor tricolor, é que ele pode voltar a comemorar um título que desde 2005 que ele não comemora dentro do seu estado. Né? Mas o semi-título foi hoje, né? O São Paulo... Eu acho que hoje talvez título. Não seja um título, talvez não entre pro papel, mas hoje talvez seja um ponto de virada para esse time do São Paulo. Da história do clube, né? Para encerrar aquela... Por mais que não ganhe, ou não chegue a ganhar o estadual... Porque assim, de todos os campeonatos que o São Paulo entrou em disputa esse ano, que é a Libertadores, Paulistão, Brasileirão e a Copa do Brasil, disparado, o Paulistão é menos importante. Sim. Só que no contexto que foi indo o ano, pode ser que o Paulistão sim seja um dos principais. Então, então a competição pelo São Paulo está sendo encarada como um grande título. Vai ser um grande título. O Corinthians ano passado, em 2015, ganhou só o Paulista. E ninguém fala que foi um ano... É 2018, ano passado. Ninguém fala que foi um ano ruim do Corinthians, porque o título paulista, diferente de um título gaúcho ou de um título mineiro, o título paulista conta sim, conta muito. Que tudo depende do ponto de vista. Talvez o título qual dos 4 clubes grandes que o título vai representar menos? É o Palmeiras, pelo poder de investimento. O Palmeiras ele foi para brigar por grandes coisas, mas ele tinha a obrigação de, no mínimo, chegar na final. Não precisa ganhar. Mas vai representar mais o São Paulo. De todos que vai representar o São Paulo. Na fila. O que menos tem pressão pra ganhar o título é o Corinthians, que é o atual bicampeão paulista. Exatamente. E o Santos, a gente sabe que o Santos sempre chega na disputa. Né? Mas assim, de todos o que tinha menos valor, mas o que mais vai ser cobrado se caísse, como caiu, foi o Palmeiras. Porque amanhã, se o Santos for eliminado, não tem crise no Santos. Se o Corinthians for eliminado, não tem crise no Corinthians. Se o São Paulo fosse eliminado, não tinha. Tinha um movimento dentro do Palmeiras que era o quê? Vamos ser campeões e vamos boicotar a festa. Sim. Seria algo que a torcida palmeirense já até aceitou e estava até cobrando, tipo, vamos ganhar o Paulistinha para boicotar a festa. Isso não vai ter mais. Mas assim, o Palmeiras fala que é Paulistinha, mas ele dá a raça para vencer e não consegue. Lógico. E o Palmeiras... O Felipão disse bem claro, essa é uma coisa externa. Interna é ser campeão. Mas assim, E faz mais de 10 anos que o Palmeiras não é campeão paulista. É um tabu incômodo. A partir de agora, 11º ano, né? É um tabu incômodo. Nenhum time quer ficar 10 anos sem ganhar alguma coisa. Imagina pro São Paulo, né? São 14, mas assim, o Palmeiras, mano, pode não ser o título de maior expressão, mas é um tabu significativo, sim. Então o Palmeiras queria... Significativo porque ele ganharia em cima de um rival. Sim. Independente se fosse Corinthians ou Santos. Mas assim, vamos lá.
é independente de quem passar amanhã, Santos ou Corinthians, vamos falar... São Paulo é favorito? Não, eu acho que São Paulo, independente de quem passar, não é favorito. Vocês concordam? Concordo que o São Paulo não é favorito, mas também agora não concordo que tenha favorito. Eu acho que pelo modo que o São Paulo venceu o Palmeiras, eu vou tratar com respeito essa final, seja Sansão ou seja Majestoso. Eu acho que se você provisiona Corinthians e São Paulo ou Santos e São Paulo para a final, antes de acontecer as quartas e as semis, você vai ver que os outros clubes são favoritos em relação ao São Paulo. Todo mundo ia querer pegar Da forma que o São Paulo se classificou contra o Ituano e hoje contra o Palmeiras, quem coloca o Corinthians ou o Santos, independente de quem passar amanhã, como favorito em relação ao São Paulo, pra mim tá cometendo um grande erro, porque o São Paulo ele chega emocionalmente no mesmo patamar ou até superior do que os seus rivais. Eu digo por quê? Porque a pressão não vai estar com o São Paulo, volto a repetir, a pressão não está com o São Paulo. O São Paulo já fez um grande feito de eliminar o Palmeiras, que é o clube mais rico do Brasil, o mais poderoso do estado de São Paulo, consequentemente o mais poderoso do Brasil, e ele já fez. O São Paulo quase não se classificou. Gente, se fosse por uma combinação de resultados, o São Paulo quase não foi pro mata-mata. Pro São Paulo já tá numa final, pro São Paulo é título. O Santos e o Corinthians investiram bastante nessa janela. O Santos trouxe o São Paulo, trouxe o Cueva peso de ouro, o Corinthians foi lá, tirou o Ramiro do São Paulo Grêmio. investiu bastante também, isso aí não dá pra negar. Então assim, pro Corinthians e pro Santos, a pressão e a responsabilidade vai estar pra eles. Amanhã e depois. O São Paulo entra sem pressão. Por isso, pra mim é 50-50. E em relação ao amanhã... E lembrando que o São Paulo é o único time que só tem uma competição também. E vamos fazer um pré... Isso ajuda o São Paulo, principalmente fisicamente. O São Paulo não tá na Copa do Brasil. O São Paulo, depois que ele perdeu pro Talheres, ele só tem Campeonato Paulista. Mas aí, vamos fazer isso um ajudou, pré... Na minha opinião, isso ajudou hoje. Vamos palpitar aí. Qual vai ser a final do Campeonato Paulista? Quem passa amanhã? O Corinthians tá com a vantagem de... Pra mim, pênaltis Corinthians. Pênaltis Corinthians? Pra mim, em tempo normal, Corinthians. Eu acredito também na classificação do Corinthians, mas eu acho que amanhã vai ser um jogão, viu? Não. Mas em tempo normal pra ou mim em vai pênaltis? ser o melhor jogo. Eu acho que vai ser pênalti, não. Vai ser o melhor jogo. Eu também acho que esse Paulista. jogo amanhã não vai pros pênaltis, não. Porque o São Paulo ele vai obrigar o Carille a ser mais técnico fora de casa do que ele venceu. Mas eu acho que... Mas aí, em relação ao jogo em si, a questão não é que o Carille precisa melhorar o jogar fora de casa. A questão é que o São Paulo precisa aprender... Ele vai obrigar. Vai obrigar. Ele vai obrigar. Mas não que o Carille seja incompetente fora de casa. Mas a incompetência é maior do São Paulo. Porque o Corinthians jogou 3 jogos contra o Santos. O Santos não ofereceu risco nenhum. 1-1, pré, 13 de janeiro. 1-1 na fase regular. E agora o 2-1. O Sampaoli jogou as 3 vezes fora de casa independente. O time do Corinthians ele sabe jogar contra o Santos. O Carille precisa jogar melhor fora de casa? Carille, você precisa. Só que você, Sampaoli, se você entrar do mesmo jeito, com o Carille jogando mal fora de casa, perigoso você perder do Corinthians amanhã até por 2 gols de diferença. Porque o Corinthians é um time reativo. O Santos tem obrigação pelo placar e por estar jogando com sua torcida. O que o Corinthians quer? Toma o Santos a bola e o Corinthians vai jogando eu não concordo. Eu acho que ele tem que aprender a jogar contra o Santos. Se o Corinthians for o Corinthians que vem sendo desde no título de 2017, se o Corinthians for o Corinthians que foi nesse começo de temporada, eu acho que a chance do Santos classificar é muito grande. Porque se o Santos gosta de jogar com a posse de bola, gosta de jogar tocando bola e abrindo a defesa, rodando só tem um time, mas então só tem um time aqui no estado de São Paulo. O que o Corinthians fez pra ser melhor que o Santos, pra jogar melhor que o Santos nesses 3 jogos? Pressionou a saída de bola, tentou manter a posse de bola o máximo possível pra não deixar o Santos tocar. Independente não só isso, o Corinthians encurtou as linhas, né? O Corinthians não jogou ano passado. O Santos, como você falou, o Santos quer abrir dois pontos. O Corinthians deixa o Santos abrir os pontos e deixa fechado. Ele não deixa a infiltração chegar. E aí você quebra o esquema do São Paulo. É por isso que o São Paulo tem que pensar em outra coisa. Agora... Se o São Paulo abrir, novamente, 2 pontas de um lado, e principalmente se ele jogar com o Carlos Sanches na ponta direita, esquece. Pra mim, o Santos já pode ganhar o jogo. Acho que pode ganhar. Mas pra mim, o Santos ele já entra morto. Carlos Sanches na ponta direita, o Santos já entra morto. Mas eu acho que se o Santos entra morto contra o Corinthians. Ele entra morto porque o Corinthians obriga o Santos a fazer muita ligação direta. Ele não consegue vir trabalhando bola com o zagueiro. Pois e se deixa o Carlos Sanches na ponta direita? Se o Carille vir com o time com a bengala lá do resultado, da vantagem do empate e voltar e vir atrás, é por isso que eu acho. E dar a bola pro Santos do Sampaoli, o Corinthians tem grandes chances de tomar um gol rápido e ser eliminado ou fazer um gol como fez. Porque assim, e a gente não pode esquecer da bola parada, que foi um fator crucial. Sim. E o Corinthians, ele tem mas a gente tá falando o Santos de um time, não é o Palmeiras. A gente tá falando de um time e de um técnico que não consegue jogar contra o Santos. O cara ele já teve
acho que foram 2 ou 3 experiências contra o Santos fora de casa e não jogou bem. Um deles foi a derrota na Vila, teve a empate no Pacaembu ano passado no Paulistão. Ou seja, nem o próprio Carille consegue efetuar bons trabalhos contra o Santos fora de casa. Eu não vejo tanto assim. Eu vejo assim. Eu não vejo esse muito ano assim, o Corinthians sabe jogar contra o Santos. Eu acho. Foram 3 jogos em casa, é muito fácil. Pega Palmeiras, se o Palmeiras enfrentar 3 vezes o Santos, dificilmente o Santos vai ganhar 2. Ou se o Palmeiras pegar 3 vezes o Corinthians, dificilmente o Corinthians vai ganhar 3. Mas discordo que o fator torcida afetou. A gente tem que... vamos analisar. O Santos é um time de posse de bola. O Corinthians é um time que sabe se defender. A partir do momento que o Corinthians mantém a organização e pressiona a linha do Santos, quem tem que dar o contra-ataque é o Corinthians. O Carille vai ter que entrar amanhã do jeito que ele entrou na arena. O Corinthians tem que entrar com a mesma formação. Quem obriga a ser melhor é o São Paulo. Então, o São Paulo ele tem que entrar amanhã com inspiração total. O Carille pode fazer mais do mesmo. Pode dar certo ou não pode dar certo. Em 2 anos deu certo. Em 2 anos deu certo. Ele tem que jogar como jogou na arena, o jogo começando 0x0. Exatamente, é o que eu tô dizendo. 0x0 e dá mesmo jogo. Porque se ele se apoiar na vantagem... Ele vai se apoiar na vantagem. Aí o Corinthians vai ser eliminado. Eu acho que o Corinthians vai ser eliminado. Não acho que o Corinthians vai ser eliminado. O Corinthians vai entrar pensando no resultado. Se o Carille for covarde e entrar, tipo, covarde que eu digo no esquema, querendo se defender do Santos... Não vai mudar o esquema, já... Não, os treinos se ele entrar igual... Não sei se mas eu não tô falando da forma dos jogadores, eu tô falando entrar igual na mentalidade que ele entrou na Arena Corinthians, o Corinthians tem grandes chances de classificar. Se entrar pra se defender, se mudar a postura... não vai por conta se mudar a postura, a gente vai vir aqui conversar com o Santos classificado na semana que vem. Eu vejo o jogo se desenrolando pro São Paulo e obrigando o Carille a fazer mais. Eu vejo eu já vejo desde que eu vi os 3 jogos do Santos, eu já vejo o Carille que já deu 3 vezes pro São Paulo. Ou você faz alguma coisa, ou você vai voltar pro seu país, porque do meu time você não vai ganhar. Tem um técnico que tá trazendo algo diferente ao São Paulo. O São Paulo ele já obrigou o Palmeiras a fazer mais no segundo tempo, quando ele leva os reservas no Allianz Parque e joga melhor no primeiro tempo. Aí no segundo tempo o Felipão muda o time e o Palmeiras melhora. Deu um baile tático no São Paulo. Um dos melhores jogos para analisar taticamente foi Santos 2, São Paulo 0. Já contra o Corinthians, a única partida boa que o São Paulo fez foi do amistoso. Aí amistoso você não pode levar muito parâmetro, porque é o primeiro jogo do ano. Porém, nos dois jogos após, o São Paulo foi mal. Porém, foram jogos em Itaquera. Então, é muito bom ver amanhã o São Paulo em casa, na zona de conforto. Essa força de mandante, eu acho que o Santos teria mais se o jogo fosse na Vila Belmiro. Aí eu acho que talvez eu ia ponderar na hora que eu falo que o cara ele não precisa se prender tanto em jogar fora de casa. O Pacaembu, esses jogadores que estão no elenco do Corinthians, eles não conhecem tanto o Pacaembu. Mas o clube Corinthians já está habituado com o Pacaembu. O Pacaembu não é estranho para um Cássio, que se consagrou no Pacaembu, não é estranho pro Ralf, não é estranho pro Jadson. Não é estranho pro Jadson. Se bem que o Jadson quando chegou, se bem que o Jadson chegou já tinha arena. Mas ele jogou bastante no Pacaembu. Mas ainda jogou bastante no Pacaembu. Eu acho que assim, acho que só 3 jogadores. Eu acho que o Corinthians e Santos, eu acho que é um confronto. Eu acho que é um confronto que a gente consegue analisar fora de mando. É o jogo mesmo. É um time que propõe o jogo, propõe o toque de bola, e um time totalmente reativo. Das 3 oportunidades, foram 2 empates e 1 vitória. Só que se o Corinthians tivesse sido eficiente no segundo jogo, que foi 1-1, o Santos poderia ter terminado o intervalo daquele primeiro jogo tomando 3 ou 4-0. Se o Corinthians tem jogadores de qualidade, o Corinthians não é exagerando. O Santos não jogou. Foi técnico, foi jogador. Eu nunca vi tanto conspiração de assim, o Corinthians deu uma aula de a gente jogar bola, a gente tem que reverter isso no segundo tempo. Mas aí tem um detalhe. E aí no terceiro jogo, depois desse revés, o que o Santos fez de diferente? Absolutamente nada. Qual bola que o Cássio foi obrigado a fazer uma defesa no jogo passado? Nenhuma. Mas... Qual que foi o gol do Santos? Foi numa falha individual do Cássio. Então, volto a repetir. Que perigo o Santos ofereceu jogando daquele jeito pro Corinthians? Mas se você entrar no se o Cueva faz o gol no erro do Cássio no segundo jogo, o contexto mudaria, porque seria 1-0 Mas eu não tô usando o se, eu tô usando que assim... Você falou de 4-0, 3-0. Se ele tivesse sido eficiente, mas isso só mostra que o Corinthians jogou melhor. Jogou. Os 2 jogos, só o primeiro que não. O primeiro jogo é o primeiro jogo da temporada de anos. Não vamos se estender mais aqui, mas eu quero saber de vocês, o palpite de vocês de quem vai ser o campeão paulista. Acho difícil. É muito difícil ter que analisar. Eu prefiro esperar. Não, então, igual, pra mim amanhã é 2x1 Santos, o Corinthians ganha os pênaltis. Palpite quem vai pra final com o São Paulo. 2x1 Santos. 2x1 Santos? 2x1 Santos. Pênaltis e aí Corinthians. São Paulo. Aí num confronto Corinthians e São Paulo, é muito difícil. Aí seria outro problema. O Corinthians vai passar. Você, Thiagão, palpite pra amanhã? 1-1. Corinthians faz o gol
no segundo tempo, inclusive. O Santos vai sair abrindo o placar. Só que na hora que o Santos for buscar o ímpeto de realmente matar a partida, aí eu acho que o Carille vai se provar mais uma vez, como é normal. Vai mostrar que o Corinthians é um time frio e decisivo e vai para mais uma decisão paulista. Eu também sou 1-1 Corinthians. Se for pra apostar, eu aposto no 1x1 também. Classificação do Corinthians. E eu acho que nós três podemos errar. Vai ser engraçado. Não, Cobra a gente. Pode cobrar. Então vamos lá. Deixa o like aí no vídeo. Compartilha, comenta. A gente quer ver temas, a gente quer ver discussões. A gente fez o pós-jogo agora do Palmeiras e São Paulo. Vamos trazer cada vez mais temas. Mas comentem com temas que vocês... Putz, ninguém nunca discutiu isso. Venham discutir, comentem com a gente, interajam com a gente. Quer falar do Instagram pra pessoa ir cobrar depois, se o Santos passar? Fala no Instagram. Pode cobrar, @TLima1997. @ FBinho. Vocês cobrar também. Que Temudo Lima 1997 pode cobrar se o Santos passar, mas eu acredito que não. E você, olhando no Instagram, né? Isso eu não tenho. Tá certo. Pessoal, Aquele aquele abraço, mais um Mesa de Bar reunidos e falando sobre futebol e nóis, vai esporte. lá desligar enquanto a gente rola. É isso aí. Pra postar. Chupa Palmeiras.